O Natal é esse momento maravilhoso, radiante, espetacular, em que celebramos a chegada de Cristo, a sua encarnação entre nós. E existe algo fundamental em todo o cenário do Natal, que é a humildade. Sim, esse é o pano de fundo desse ato extraordinário chamado encarnação. E aqui a gente precisa voltar e lembrar que o princípio do mal, da perdição, do pecado, é marcado pelo orgulho. Mas em contrapartida, a chegada da salvação é marcada pela humildade. A escolhida para dar à luz ao Salvador da humanidade foi quem? A serva humilde, a Virgem Maria, que no Magnífica, em Lucas 1,48, diz: Ele, o Senhor, olhou para a humildade da sua pobre serva. O lugar que Jesus nasceu, Belém, que Miqueias capítulo 5, verso 1, chega a dizer: Mas tu, Belém de Éfrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. E a forma como Jesus nasceu, tudo muito simples. Sabemos por meio da tradição e também por meio da palavra de Deus que ele nasceu num estábulo, um lugar onde ali ficam os animais, foi envolto em faixas, como diz o Evangelho, colocado numa manjedoura, tudo muito simples. O próprio Cristo é o Cristo humilde. O próprio ato da encarnação já é um ato de humildade, como eu falei no início. Filipenses capítulo de número 2, no verso 6 diz assim: Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Versículo 7, mas aniquilou-se, humilhou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando aos homens. E esse é o Cristo humilde que chega a dizer em Mateus 11:29, aprendei de mim, vinde a mim, que sou manso e humilde de coração. As profecias do Antigo Testamento falavam sobre um Messias humilde, como Zacarias capítulo 9, verso 9, que diz assim: exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filhas de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples, ele é humilde e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. E é assim que Cristo Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. O livro de Isaías fala sobre o Messias como o servo sofredor, o servo humilde. E quando ele está já exercendo o seu ministério, nós vemos a sua simplicidade. Ele como aquele que não veio para ser servido, mas para servir, ele lavando os pés dos discípulos, ele sendo conduzido até o Calvário sem reagir. E quando lemos e meditamos o Evangelho, fica evidente que o Senhor veio de maneira especial para os humildes, porque os orgulhosos não o recebem. Isaías capítulo 40, do versículo 3, diz assim: uma voz exclama, abri no deserto um caminho para o Senhor, traçai reta na estepe uma pista para nosso Deus. E o versículo 4 fala assim: que todo vale seja aterrado, que toda montanha e colina sejam abaixadas. Ou seja, esse texto fala sobre a chegada triunfal de um rei e era necessário que uma estrada se fizesse para que ele passasse. Mas algumas condições precisam haver para que essa estrada seja feita. Ou seja, o vale fala sobre os humildes. Eles precisarão ser aterrados. Mas quando se fala das montanhas, das colinas, que falam sobre os soberbos, os orgulhosos, os que estão lá em cima, eles precisam ser rebaixados. E depois diz assim, que os cimos sejam aplanados e que as escarpas sejam niveladas. É necessário esse nivelar para que o Senhor possa descer, para que o Senhor possa passar. Lucas capítulo 2, verso 8, a palavra de Deus diz que um anjo apareceu aos pastores que guardavam o seu rebanho ali nos arredores
e deu a eles o anúncio da chegada de Cristo Jesus, um Salvador nasceu. Ou seja, o anjo anunciando aos pastores, um povo simples, ao povo pobre. Em Lucas capítulo 4, verso 18, quando o próprio Cristo Jesus fala de sua missão, a primeira coisa que ele diz é que ele veio para anunciar a boa nova aos pobres. E aqui não é pobre de escassez material simplesmente que Jesus está falando, mas Jesus está falando sobre uma pobreza de espírito, de uma humildade. Por isso que em Mateus 5,3, a primeira das bem-aventuranças que Jesus elenca é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós precisamos ir de encontro a Ele para recebê-lo com humildade. Precisamos ser como aqueles reis magos que partiram em direção àquele rei que nascia. E eles chegando, Mateus 2,11, diz que ofereceram-lhe presente, ouro, incenso e mirra, adoraram, mesmo eles sendo aqueles homens importantes, ao contrário de Herodes, que cheio de orgulho, com medo de que aquele menino que nascia fosse realmente o rei que ameaçaria o seu reinado, o Herodes queria era matar Cristo Jesus. O orgulhoso não pode ser salvo, porque ele não se reconhece necessitado, frágil, limitado, doente, e por isso ele não busca o Senhor que pode o salvar. Tiago 4,6 diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá sua graça aos humildes. Somente quem é humilde, somente quem tem esse coração pobre pode receber a graça de Deus. Isaías capítulo de número 44 diz: derramarei água sobre o sedento, não sobre aquele que não se considera sedento, necessitado. Então, que nós possamos meditar sobre isso e que o nosso coração possa ser esse que se coloca como humilde, necessitado, pobre da graça de Deus. E assim a chegada de Cristo fará sentido. Assim, o Cristo Jesus poderá nascer em nosso coração e não apenas nascer, mas crescer, evoluir, e nós cresceremos juntamente com Ele. Que Deus abençoe sua vida, um Feliz Natal para você e sua família. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.